Senhor Deus, clamamos a Ti, pedindo, Senhor, licença para entrar nos mistérios da Tua Palavra. Hoje vamos falar mais um pouquinho do livro de Apocalipse, o capítulo 7, para entender mais um pouquinho dos segredos da eternidade. Nos dá a entender, Senhor, e se possível estar nos ajudando alguém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta vida que conta tempo, vamos tirar aproveito dela, vamos aproveitar e se arrependemos e voltar ao paraíso para de novo viver a eternidade. Pois esta vida é por amor do Criador, nos dando chance para ingressarmos no projeto que Ele elaborou. Ele deu o seu Filho por amor. Os teus pecados e os meus foram apagados através do sangue que Jesus verteu, só por amor, que a hora do julgamento não se defendeu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo o Apocalipse, capítulo 7. Vamos estar vendo aqui o que o Senhor tem preparado hoje para nossas vidas. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. E ouvi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo:
não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Bendito seja o nome dele. Então vamos parar nestes 3 primeiros versículos e vamos entender um pouquinho para depois darmos seguimento a este assunto tão maravilhoso que é. Nós vemos aqui os 4 anjos a quem já tem a incumbência de trazer juízo sobre a terra. E vai ser um período difícil quando ser disparada estas catástrofes que está programada para o tempo do fim. Então os 4 anjos já estão ali prontos, só receber a ordem do nosso Criador para executar, eles vão, porque eles são obedientes. Então, e no versículo 2 e 3, por que nós lemos esses 3 primeiros versículos? Até que completar o número dos salvos, esses assinalados na testa com o nome do nosso Deus. Tenho plena convicção que a hora que completar o número dos salvos, a igreja vai ser arrebatada, e aí então o Senhor vai determinar para que estes anjos desempenhem o papel que eles estão incumbidos a desempenhar. E vamos dar continuidade à leitura da palavra, e diz assim no versículo 4, e eu vi o número dos assinalados, que era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui já nos dá uma certeza, uma convicção em quem são esses, os últimos que vai completar a igreja naquele dia, porque esses judeus que estão da promessa, a hora que eles reconheceram o Filho de Deus como o Messias que eles esperam há tanto tempo, que já veio no meio deles e eles não conseguiram reconhecer este Messias que eles tanto aguardam, aí então eles vão se dobrar reconhecer que o Filho de Deus foi enviado, e eles passaram por despercebidos. Eles não estavam atentos à parte espiritual a qual ele veio executar no meio deles. Então, neste verso 4, ele nos traz esse entendimento, que são os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, que inclusive no versículos a seguir, ele nos mostra isso, que é o versículo 5, 6, até o versículo 8, 7 e 8, que diz assim, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, e da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, e da tribo de Isacar, 12 mil, e da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, por que o Benjamim está por último? Ele era um dos filhos caçula, o filho caçula de Jacó, qual também foi provedor de uma tribo da nação de Israel. Então aqui é o povo da promessa, que vai dar 144 mil, e eles, quando reconhecer Jesus como Salvador das suas vidas,
das suas almas, eles vão ser incluídos na igreja que já está separada para ser arrebatada. E nisto vai acontecer o arrebatamento. Então, Deus ele libera os anjos, esses 4 anjos que vai danificar a terra de tal maneira que o homem, quando o homem vai desejar que os montes caiam sobre si e eles não nem conseguir morrer, eles vão conseguir. Então, a visão dos mártires na glória. No versículo 9 diz assim: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, da qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas mãos. É aquela festa que foi iniciada em Israel quando Jesus ele chega ali no finalzinho do teu ministério como homem carnal aqui na terra, que ele ia passando com aquela jumentinha e o povo espalhando aquelas palmas, aquelas folhas de palmeira no caminho e cantando Hosana nas alturas. Foi algo maravilhoso que aconteceu ali, mas esta festa, esta recepção, ela vai ser completa no momento que a igreja chegar lá na glória, juntamente com os filhos da promessa, que vai se tornar uma única igreja. E tem uns detalhes interessantes que fala sobre o arrebatamento. Existe aí muitos pregadores dizendo que os tribulacionistas que dizem que a igreja vai ser arrebatada no toque da 4ª trombeta, e nós vemos que a 4ª trombeta, todos os sinais da 4ª trombeta praticamente já aconteceu, e a igreja não foi arrebatada ainda. Porque o verdadeiro sinal para o arrebatamento da igreja é aquele sinal que Jesus indicou aos apóstolos ali no capítulo 24 de Mateus, quando eles perguntam sobre quando iria acontecer tudo isso, quando seria o fim do mundo. E ele fala assim: olha, eu na minha condição de homem, eu não tenho como explicar para vocês. Mas haverá sinais que nós conhecemos muito bem, quais os sinais que nós já vimos, presenciamos os acontecimentos desses sinais, quase todos, mas eu creio que falta um, que está no versículo 14 do 24 de Mateus, que é este evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. Porque todo homem da face da terra, ele precisa ter conhecimento deste grande benefício que é saber da palavra de Deus. Quando ele aceita esta palavra de salvação, se rendem este evangelho vivo que nos mostra o caminho da salvação, ele vai ser um bem-aventurado. Mas quando ele toma conhecimento, mas não liga, quer viver na sua razão, vivendo ali atrás do seu copo de cerveja, do seu cigarro e dos seus banquetes, das suas festinhas, das suas orgias, mas ele sabe que o único Salvador é Jesus Cristo, também vai servir para a sua condenação. Então é algo que nós precisamos estar despertando os nossos amigos, vizinhos, que nós tanto desejamos que eles participem desta grande salvação, estar esclarecendo estes segredos para os nossos amigos, vizinhos, aquele a quem nós até consideramos como pessoas das nossas famílias.
para tomar parte desta igreja. Então, o versículo 9, ele nos traz este alerta, porque há um grupo religioso espalhado aí na face da terra, diz que vai ser só 144 mil salvos, e não sabe eles que esses 144 mil é os descendentes de Israel, que é o povo da promessa que está contado dentro desses 144 mil, porque o próprio Senhor, além de profecias, o próprio Senhor, ele separa esse povo para fazer o marco de Deus entre os homens, mas eles são como nós, às vezes falharam tantas vezes e continuam falhando, e o que nós temos que fazer é privar para atentarmos para esta tão grande salvação. Agora vamos ao versículo 10, que diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, esse verso 10 fala do grande culto, do grande culto que vai acontecer ali na glória, essas palmas completando exatamente a glorificação ao nosso único Deus. Versículo 11 diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, e se prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então vai ter eu acredito que é o maior culto de adoração que vai acontecer e que está programado para aquele momento maravilhoso, de quando a igreja vai se unir ao povo da promessa de Israel, que essa igreja vai ser arrebatada e chegar ali na glória perante o nosso Deus. E versículo 12 diz assim: dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo e sempre. Amém. Então, este versículo 12, ele nos dá uma alusão que esta festa, ela vai ser uma festa eterna. O povo vai sempre ter este prazer de estar engrandecendo, honrando, exaltando o nome do nosso Deus. Então, é um culto eterno, um culto que não vamos cansar de dar glórias ao nome do nosso Deus. Em versículo 13, fala da igreja que já foi arrebatada, que diz assim: e um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, que são e de onde vieram? Aí ele relata no versículo seguinte, no versículo 14, assim: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, este versículo, ele desmente estes pré-tribulacionistas que disse que a igreja não vai entrar na grande tribulação. E pelas escrituras sagradas, nós vemos claramente
que fala exatamente que vai ser ali diante do toque da última trombeta, que a igreja vai ser arrebatada, e esta última trombeta, quando tocar, vai ser o momento que a igreja, que o povo já está passando aqui na grande tribulação. Então eu acredito que assim que inicia a grande tribulação, o Senhor Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja, que vai ser o teste final para a salvação de muitos. E por isso que Paulo falou que morrer seria ganho, porque ele não ia entrar nesta grande tribulação. E quando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala essas coisas que até não dá muito entendimento com a nossa razão de humanos, mas nós, levando para esse lado, nós conseguimos entender o ponto de vista do apóstolo Paulo, quando dizia que morrer seria ganho. E nós hoje acreditamos nisto, porque vai ter, inclusive, a vantagem de ressuscitar para ser arrebatados junto com a igreja. E versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e branquearam o sangue do Cordeiro. Então hoje nós estamos fazendo isto. Nós não estamos aqui mencionando um poder que a palavra não diz no sangue de Jesus, que o poder do sangue de Jesus é para nos redimir dos nossos pecados. Então não é poder para estar curando, não é poder para estar libertando, não é poder para estar enchendo ninguém do Espírito Santo. Então nós temos que encher do Espírito Santo para adquirir este poder, para suportar todas as afrontas que possa vir contra nós. E o versículo 15 diz assim, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então ele vai sempre continuar nos protegendo, nós temos que confiar nisso. Por isso que temos que ter aquela moedazinha que vale tudo para nós, que chama-se fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o verso 17, 14, 15, a grande tribulação, que fala exatamente no versículo 14, e a proteção está no versículo 16, que diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então vai estar debaixo da proteção do nosso Deus, e é Jesus quem assume a responsabilidade, ele assume o rebanho, que a igreja, que nós pronunciamos tanto como o rebanho de Cristo. Então ele vai assumir ali a responsabilidade por todos nós, contado como rebanho de Deus, a igreja que foi comprada e remida no sangue de Jesus. E o versículo 17 diz assim, porque o Cordeiro que está no meio do trono os aparecerá, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Então ele vai estar conduzindo o rebanho para estar bebendo desta água, que é a sua própria palavra. E Deus limpará dos seus olhos
toda a lágrima. Então não vai haver mais planto, não vai haver mais choro, vai ser só alegria eternamente perante o nosso Deus. Oh, glória, Senhor. Senhor Deus, nós entregamos mais este período, este versículo 7 do livro do Apocalipse, que nos esclareceu muitas coisas, e continua, Senhor. Amanhã vamos dar seguimento a este assunto tão maravilhoso, que é o livro do Apocalipse, que nos esclarece grandes coisas para vivermos na eternidade. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos este período, que o Senhor mesmo possa estar incumbindo de levar todos aqueles que precisam de um esclarecimento. No nome do Senhor Jesus. Amém.